Então, olha só, doutores, boa noite, né? Vamos aceitar o colega Tiago aqui no nosso ambiente, na nossa sala de aula. Lembrando que agora eu vou revisar o conteúdo, tá bom? Depois que o professor revisar o conteúdo, eu vou postar, atenção, depois que eu revisar o conteúdo, eu vou postar o questionário com 10 questões para vocês resolverem, de todo o conteúdo. Vamos lá. Eu vou postar 2 de aspectos conceituais, 4 de princípios, por exemplo, né? E 3 ou 5 de princípios, fica melhor. 2 aspectos conceituais, 5 sobre princípios e 3 questões sobre tutela constitucional. Assim eu vou alcançar todo o conteúdo. Lembrando que os senhores mandaram como resposta no ambiente, né, virtual de aprendizagem somente o gabarito, não precisa... Agora, por exemplo, o Paulo Gabriel ele gosta de imprimir, resolver, escanear e postar lá no ambiente. Pode fazer isso? Pode, né, doutor? Não tem problema, tá bom, doutor? Pode fazer sem nenhum problema. Agora, a Isabela não, ela quer resolver, né, vai marcando no seu caderno, só vai colocar no formato Word, por exemplo, ou vai tirar um print das respostas e vai postar no ambiente virtual de aprendizagem. Pode fazer assim? De boa, sem problema, tá, doutora? Tá bom, meninos? Lembrando que eu passei até hoje, tá? Foram 5 semanas, cada semana eu vou repetir, tá? Tá gravando, eu vou repetir. Cada semana as atividades foram atribuídos, né, uma pontuação de 1 ponto por semana. Primeira semana foi atividade pré e pós. Segunda semana, atividade pós-aula, que foi atribuída nota. Terceira, atividade pós-aula. Quarta semana, atividade pós-aula. E hoje também a nossa atividade pós-aula, que é o questionário. Lembrando que totalizamos 50 pontos. E a prova da próxima semana, mais 50 pontos. Por isso, eu estou realizando a revisão. Turma, lembrando ainda que, quando terminarmos esse primeiro momento, basta clicar no link que eu vou continuar, tá bom? Então, vamos lá, doutores. Olha só, eu acho que sobre o ambiente virtual de aprendizagem, está todo mundo tranquilo. A colega Isabela manifestou uma dúvida, eu vou mostrar com o maior prazer, tá, doutora? Turma, outra questão. Pessoal, lembrando ainda que, atenção, as atividades precisam ser resolvidas no ambiente virtual de aprendizagem, tá, doutores? Não adianta me mandar por e-mail, tem que ser lá no AVA, tá? Lá no ambiente tarefa. Então, vamos lá, doutores. Atenção à nossa revisão. Por acaso, se houver dúvida, chama a minha atenção, tá? Eu vou falar de uma forma mais objetiva, porque é a revisão do conteúdo. Doutores, lembrando que quando iniciamos o nosso estudo, tá? Quando iniciamos o nosso estudo, o professor falou, olha, quando vocês estiverem estudando, vocês poderão se deparar com algumas nomenclaturas, né? Que é direito da natureza, direito ecológico, direito do ambiente. Não se preocupem, por quê? Porque realmente não é problema. Eu utilizo a nomenclatura direito ambiental. Tem professor que utiliza do direito do ambiente ou direito do meio ambiente. Eu trabalho com direito ambiental porque é cobrado assim em concurso, bem como nos editais, né, dos concursos, bem como pelos tribunais superiores. Doutores, falamos da natureza jurídica, lembrando que o direito ambiental é um ramo do direito público. Falamos também que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado como um direito difuso. Provavelmente vai cair na prova, hein? Falamos que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso. Nesse momento, eu comentei o CDC, que é a Lei 8.078/90, tá bom? Lá no seu artigo 81. Continuando. Falamos ainda, doutores, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de terceira geração. Por quê? Porque ele pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Ou seja, é um direito de todos, pertence à coletividade. Então, não confundir o direito difuso com o direito coletivo, que eu já expliquei várias vezes. Doutores, ainda dando continuidade à nossa revisão, falamos que o direito ambiental também é multidisciplinar por essência, né? O que é isso? É o diálogo do direito ambiental com outros ramos do conhecimento, tá? Doutores, falamos dos conceitos de direito ambiental. Olha, conceito de direito ambiental. Direito ambiental é um conjunto de leis, né, que visa regular a relação do homem com o meio ambiente, buscando a sustentabilidade, né, o equilíbrio. Doutores, falamos do conceito de ecologia, Paulo. A ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico. É o estudo da casa. E falamos ainda, né, do conceito legal de meio ambiente, que está no artigo 3º, inciso 1 da Política Nacional do Meio Ambiente,
que é a Lei 69.3881. Lembrando que a lei diz o seguinte, né, está de forma expressa: conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Doutores, agora a classificação de meio ambiente poderá cair na prova. E por quê? Porque a classificação de meio ambiente normalmente é cobrada em concurso. Lembrando que nós precisamos conceituar e classificar o meio ambiente no seu aspecto natural, no seu aspecto artificial, no seu aspecto cultural e do trabalho. Meio ambiente do trabalho, ninguém erra, né, doutores? É o local onde o ser humano exerce suas atividades laborais. Meio ambiente natural, turma, consiste nos elementos que existem sem influência do homem: o ar, o solo, a água. Meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, né, doutores e doutoras? Dei como exemplo uma simples praça pública. Já o meio ambiente cultural, muito parecido com o artificial, não é? Porém, a distinção consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Exemplo, professor: patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico e cultural, artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Eu fui além. Turma, exemplo: uma praça pública que existe no município há vários e vários anos, que possui árvores centenárias, onde a população se reúne para festas e eventos. Essa praça, esse ambiente que foi edificado pelo homem na interação com a natureza, possui um valor agregado especial. Portanto, é considerado como meio ambiente cultural. Tá bom? Então, doutores, revisamos aí a primeira parte. Lembrando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, porque pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos e que estão ligados por uma circunstância de fato, que é o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, tá? E lembrando também que nessa parte, né, aí na parte conceitual da primeira aula, lembrando que é muito importante também a classificação de meio ambiente, tá? Vamos lá. Continuando, doutores. Olha só, quando falamos aí após, né, os aspectos conceituais, nós entramos aí na questão das conferências. Professor, o senhor vai cobrar muito conferência? Turma, vou ser sincero, não, tá? Lembrando aí que eu comentei a incorporação dos tratados no nosso ordenamento jurídico, pode até ser que caia uma questão dessa, eu vou colocar, vou fazer uma observação aqui, deixa eu pegar minha caneta, tá? Então, vou fazer uma observação para colocar lá no material. Olha só, de hoje, inclusive, essa parte eu posso até cobrar, mas a parte de conferências não vou cobrar muito. Vou cobrar mais o quê? Conceitos, tutela constitucional do meio ambiente e princípios. Meninos, mas conhecer as conferências é importante, não é? Obviamente, né? Eu falei da incorporação dos tratados no nosso ordenamento, lembrando que existem 4 correntes, né, doutores? A corrente que entende que esses tratados internacionais em prol dos direitos humanos, principalmente ao serem incorporados, terão natureza supranacional. Quem defende é o ministro Celso de Mello. A corrente que entende que eles, ao serem incorporados no nosso ordenamento, terão status constitucional. Flávia Piovesan, professor Valério Mazzuoli, Sidney Guerra. A parte que entende, que eu nem comento, que terão natureza de lei ordinária. E o entendimento do STF, que é o que vocês vão marcar se cair em concurso e na prova, que terão status ou natureza supralegal. Quer dizer o quê? Que está acima das leis e abaixo da Constituição. Ponto. Falei isso várias vezes. Doutores, olha só. Vamos lá, continuando. Turma, depois de falarmos da incorporação dos tratados, lembrando que, se o ato internacional for aprovado por meio de quórum qualificado, né? Atenção, ou seja, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, em cada casa, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Ponto. Exemplo, Convenção Americana dos Direitos Humanos dos Portadores de Deficiência, né? Que ocorreu no ano de 2007, foi ratificado pelo Brasil por meio do decreto 168 de 2008 e foi aprovado por meio de quórum qualificado. Ou seja, qual o status ou natureza deste ato internacional em prol dos direitos humanos? Ele é recebido no nosso ordenamento, né? Incorporado no nosso ordenamento com status ou natureza, hein, doutores? Equivalente, será equivalente à emenda constitucional.
Mas eu falei demais esse assunto, está todo mundo fera, inclusive a Isabela está ali repetindo o que o professor está falando, né, doutora? Sinal que memorizou bem. Vamos lá. Mas é isso aí, bom demais. Fico muito feliz, fico muito satisfeito. Turma, continuando. Falando aí das conferências, né? Lembrando que conferência após conferência, os países se reúnem para tentar revisar o que foi tratado anteriormente. Lembrando que a Conferência de Estocolmo foi um divisor de águas, foi lá do ano de 1972, onde surgiu a escolha do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, movimentos ambientalistas, ONGs e partidos verdes. Surgiu aí a Declaração de Estocolmo e princípios relativos ao meio ambiente. Então, vamos lá. Turma, outra reunião, o relatório Nosso Futuro Comum tratou aí do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que é o processo que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras, vindouras, de suprir as suas próprias necessidades, né? Lembrando aí que depois desse período nós comentamos o protocolo de Montreal, que teve o objetivo de reduzir a substância que destrói a camada de ozônio. Depois, a Rio 92, que foi muito importante, pois tratou de vários princípios da atualidade. Princípio da precaução, né, doutores? Nós comentamos, inclusive, foi muito tratado aí na Rio 92. Depois, no ano de 97, ocorreu ou houve o protocolo de Kyoto no Japão, né, percebendo que os países não estavam obedecendo às regras, né, que foram, e os projetos lá da Rio 92, por isso o protocolo de Kyoto estabeleceu multas pesadas, mas as grandes potências não assinaram, né? Depois, a Conferência da Rio+10 teve o objetivo de rever as metas da Agenda 21, e depois, no ano de 2009, né, ocorreu a Conferência de Copenhague sobre mudanças climáticas, a Rio+20 sobre desenvolvimento sustentável. Bom, depois, no ano de 2018, Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Em 2015, ocorreu aí o Acordo de Paris, que tratou do aquecimento global, né, meninos? Enfim, todas as conferências buscando, né, a sustentabilidade global. E o 92, lembrando ainda, tratou do princípio de desenvolvimento sustentável, da precaução, da participação, da solidariedade intergeracional. Por que o professor falou das conferências? Para que eu possa tratar dos princípios, não foi isso que eu expliquei, turma? Agora vamos lá, revisão dos princípios. Já falei muito, falo de novo. Lembrando que todo princípio tem caráter preventivo. Não falei isso, doutores? Sim ou não? Falei que todo princípio tem caráter preventivo, claro. Não erra não se cair na prova, tá bom? Falando aí do primeiro princípio, né, turma? Vou ser breve, hein? Princípio de desenvolvimento sustentável. Olha, princípio de desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade e princípio da solidariedade intergeracional. Vamos lá. Não errar os três, tá, doutores? De jeito nenhum. Por quê? Eu vou explicar para os senhores. Atenção. Turma, solidariedade intergeracional é diferente, né, o conceito do princípio de desenvolvimento sustentável, que é diferente do ambiente ecologicamente equilibrado. Desenvolvimento sustentável, olha a dica para a prova. Lembrem-se, base de produção e reprodução, crescimento de forma equilibrada. Todo mundo acompanhou? Solidariedade intergeracional é a solidariedade entre gerações. É o dever da geração atual de preservar os recursos naturais para a presente, bem como para as futuras gerações. E o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, ele configura uma extensão do direito à vida, a sadia qualidade de vida. Tá bom, doutores? Inclusive, está lá no artigo 225 caput, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Doutores, princípio do limite e princípio da natureza pública da proteção ambiental. Como não errar em concurso, muito menos a nossa prova? Princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Lembra de poder de polícia ambiental? Estou fazendo revisão, hein? Estou mostrando o processo de memorização, não estou, doutores? Lembra de poder de polícia ambiental. Agora, pessoal, lembrando aí do princípio da natureza pública da proteção ambiental. Artigo 2º, inciso 1 da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Ação governamental em prol do equilíbrio ecológico ambiental. Políticas públicas visando o equilíbrio ambiental nacional. Então, olha só, comentei e mostrei uma forma de diferenciar desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional e ambiente ecologicamente equilibrado. Comentei e mostrei como diferenciar princípio do limite e princípio da natureza pública da proteção ambiental. Agora, doutores,
eu falo do princípio da cooperação entre os povos, tá? E princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Olha o nome, responsabilidade comum, porém diferenciada. A responsabilidade é de todos, todas as nações têm que proteger o meio ambiente. Porém, é necessário adotar padrões ambientais com obrigações diferenciadas para os estados. Citei o exemplo na aula passada, né? Brasil e Bolívia. O Brasil tem um poder econômico maior, portanto, o padrão para o Brasil pode ser maior do que para a Bolívia, buscando o quê? O equilíbrio. Agora, o princípio da cooperação entre os povos. Por que essa necessidade? Os dois são muito parecidos, né? Inclusive, esse princípio da cooperação entre os povos, ele está lá no artigo 4º, inciso 9, né? Que é o objetivo que tem como princípio nas relações internacionais do nosso país a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E eu falei várias vezes, falo de novo, dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Por quê, doutores? Porque os danos ambientais não respeitam barreiras nem limites. Até agora está tranquilo, né? Então vamos lá. Olha só, falei de desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, falamos aí do princípio, né? Do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da cooperação entre os povos, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E falei também do princípio do limite e da natureza pública da proteção ambiental. Agora eu comento, né, o princípio que vai cair na prova, e sempre cai, que é o poluidor pagador e o usuário pagador. Turma, poluidor pagador, ele visa assegurar o direito de indenização às vítimas. Pessoal, é uma assunção partilhada dos custos, é internalizar os custos, tá? Eu vou internalizar os custos e assumir a responsabilidade. Poluidor pagador é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que polui e tem que pagar por isso. Lembrando que eu comentei o artigo 225, parágrafo 3º, né, doutores? E falei da tríplice penalização, que é, nada mais é do que aquele, pessoa física ou jurídica, que causou dano ambiental, poderá sofrer uma sanção administrativa, né, que é literalmente ter que pagar uma multa que vai de 50 até 50 milhões, bem como receber uma sanção penal, que é a sanção à reclusão, né, por exemplo, e inclusive ser obrigado a reparar o dano, né, que a Constituição diz, independentemente da obrigação de reparar o dano, que configura a tríplice penalização. Então, eu já falei que o poluidor pagador assegura o direito de indenização às vítimas, né? Falamos aí também que nada mais é do que internalizar os custos e aquele que gerou o dano ambiental tem que sentir no bolso, né? E o usuário pagador, turma, expliquei demais, vou falar de novo. É aquele que usa um recurso ambiental com finalidade econômica, tá bom? Base legal do poluidor pagador e usuário pagador está no artigo 4º, inciso 7º, da Política Nacional do Meio Ambiente, tá bom? Tranquilos? Agora, prevenção e precaução. Lembrando, turma, que, estou revisando, hein? A prevenção trabalha com risco certo, trabalha com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto, com a incerteza científica. Olha só, inclusive o princípio da precaução está de... Olha a dica, hein? Atenção, olha a revisão. O princípio da precaução está inserido na nossa legislação de forma expressa. Está lá no artigo 54, parágrafo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Então, olha só, a prevenção trabalha com risco certo. Se eu vou construir a minha barragem, eu sei que com base na certeza científica, 30 metros de largura por 30 de altura é suficiente, mas eu não sei o volume de chuvas, então eu preciso ir além. E na fase de incertezas, eu preciso agir. Turma, olha a outra dica. É como se fosse uma inversão do ônus da prova e o meio ambiente é a parte fraca, tá bom? Na fase de incertezas, eu sou obrigado a adotar medidas para evitar os danos. Prevenção trabalha com risco certo, enquanto a precaução vai além, trabalha com a incerteza científica. E os dois últimos princípios que nós tratamos, que é muito tranquilo, né? Que é o princípio que é muito tranquilo, que é o do protetor-recebedor, que nada mais é do que receber para proteger, receber benefícios, quais sejam creditícios, fiscais, financeiros, econômicos, tá bom? Por exemplo, isenção de impostos, protetor-recebedor. Eu vou receber para proteger, tá bom? E olha só, turma, eu citei inclusive, tá? Eu citei inclusive exemplos, tá bom? Do protetor-recebedor. Acompanha comigo.
Política Nacional dos Recursos Sólidos, está lá no seu artigo 44, salvo engano, que é a Lei 2.305 de 2010, artigo 44 mesmo, que trata da isenção de impostos para quem trabalha para empresas que trabalham com reciclagem. E o pagamento por serviços ambientais, que tem lá no novo código, no artigo 41, que é a Lei 2.651 de 2012, né? Que nada mais é do que o receber para proteger o meio ambiente, princípio do protetor-recebedor. E da vedação do retrocesso? Doutores, o arcabouço, olha só, doutora Isabela, agorinha, este princípio vai nos ajudar, tá? Para o caso prático. O arcabouço jurídico pátrio não pode retroagir para prejudicar o meio ambiente. Ele tem que ser cada vez mais protetivo. Tá bom, doutores? Tranquilos? Sossegados? Vamos lá? Então, olha só, doutores. Continuando aí, nós temos ainda mais alguns minutos. E eu vou continuar. E lembrando que quando encerrar, basta você clicar aí, né, no mesmo link que a gente continua. Doutores, olha só, agora, nós vamos falar da competência para legislar em matéria ambiental, é revisão. Adotamos o princípio da predominância do interesse. Eu vou até tentar dividir a tela aqui. Se eu não conseguir, a gente volta novamente. E lembrando ainda que adotamos o princípio de repartição de competências na vertical. Olha só, turma, lembrando que a competência exclusiva do artigo 21 é só da União, é indelegável, né? Por exemplo, artigo 21, inciso 23, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, declarar a guerra e celebrar a paz. Já a competência do artigo 22, que é privativa, né, doutores? Lembrando que eu preciso memorizar o rol, né? Doutores, tem que memorizar o artigo 21 caput? Tem, é tranquilo o caput, né? Compete privativamente à União legislar sobre. Tem que memorizar o inciso 1? Tem. Lembrando que é competência privativa, e eu passei aquele processo de memorização, que não foi o professor que criou. Lembrando que este processo de memorização funciona. Competência privativa da União, capacete privativo do policial militar, competência privativa, capacete PM. Eu posso até dividir com os senhores aqui, não tem problema não. Vamos ver se a gente consegue, né? Apesar do ambiente ficar um pouco pesado. Então, olha só, tá aí, doutores. Compete privativamente a União legislar sobre, tá aqui, ó. Competência privativa da União para legislar. Capacete PM. É competência privativa da União legislar sobre direito civil, aeronáutico, penal, agrário, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Tá bom? Somente para que possamos revisar. Então, olha só, doutores. Lembrando ainda que o parágrafo único do artigo 22 que estamos comentando, que é a competência privativa da União, diz o seguinte: lei complementar poderá, não cair nesse pega, tá? Em concurso nem na prova, é uma faculdade da União. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Vai legislar de forma plena sobre direito agrário? Não. Questões específicas, né, turma? Falei muito disso. Vamos lá. Pessoal, continuando. Falamos aí da competência do artigo... Deixa eu só aceitar a colega. Falamos da competência aí do artigo 21, que é exclusiva, que é indelegável. Agora falamos da competência do artigo 22, que é privativa e, portanto, é delegável. É da União. Pode delegar? Pode. Por meio de qual instrumento? Por meio de lei complementar. Lembrando que é uma faculdade. Agora, eu comento com os senhores o nosso artigo 23, né? Não, vou pular para o 24. Não vamos comentar o 23, não. Depois eu volto no 23. Lembrando que o artigo 24 é a competência concorrente. Compete à União, aos estados, legislar concorrentemente sobre. Turma, tem município no caput? Tem? Não. Em que pese não existir um município no caput, ele pode sim legislar sobre determinados assuntos. Por exemplo, construção doutrinária. Por exemplo, proteção do meio ambiente, direito urbanístico. E lá no inciso 12, as questões voltadas para a saúde, que inclusive o STF decidiu em maio, né? Que o município pode sim legislar sobre isolamento. Tá bom? Tranquilos? Então, fiz observação e dica da prova, tá? Vamos lá. E a competência concorrente, né, doutores? Tem aquela palavra que é estranha pra caramba, que é o PUFETO.
para memorizar o inciso 1, né? É competência concorrente da União, dos Estados, Distrito Federal dos municípios legislar sobre penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário, lá no inciso 2 está o orçamento. Lembrando que é competência concorrente a proteção do meio ambiente, todo mundo memorizou, né? Competência concorrente, eu posso até dividir a tela aqui, ó. Competência concorrente, proteção do meio ambiente, tá aí, ó. Quem pode legislar sobre proteção das florestas, caça, pesca, fauna, proteção do meio ambiente, defesa dos solos, recursos naturais e controle da poluição? Quem? A União, os Estados, Distrito Federal. Atenção, não tem município, mas o município pode? Pode sim. Responsabilidade por dano ao meio ambiente também é competência concorrente. E olha aí o pulfeiro. Tem que memorizar o inciso 1? Tem, porque lá no concurso eles vão misturar o inciso 1 do artigo 24 com o inciso 1 do artigo 22. Isabela, eu vou comentar o caso por último, tá? Lembrando, proteção do meio ambiente, competência concorrente. Ainda no artigo 24, tá aí, eu posso até fechar aqui, a gente comenta, não tem problema. No artigo 24, né, doutores, tem a previsão do parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º e 4º. No parágrafo 1º, a nossa Constituição elenca que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Essa competência da União sobre normas gerais, que está no parágrafo 2º agora, ela não vai excluir a competência suplementar dos estados. Lembrando que na aula passada eu falei várias vezes, suplemento é o que vem para suprir, para melhorar, né, doutores? Portanto, eu preciso de uma norma anterior. Olha aí a diferença de competência suplementar para concorrente. A concorrente pode ocorrer de forma, inclusive, simultânea, né? A suplementar, não, eu preciso de uma norma anterior. Turma, já lá no parágrafo 3º, a Constituição diz o seguinte: inexistindo normas gerais ou lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, porém para atender às suas peculiaridades. Então, pode o Estado de Goiás legislar de forma plena sobre o Código Florestal Estadual? Sim, para atender às peculiaridades dele, se a União não legislar. No entanto, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Turma, suspender a eficácia, revisando, é diferente de revogar, não é? Então, não errem no concurso, muito menos na prova. Continuando aí, lembrando que o artigo 23, né, doutores, que eu saltei, mas eu estou revisando, tá, para os colegas que chegaram agora, no entanto, eu estou gravando, o artigo 23 é competência comum, se é comum é de todo mundo, compete à União, Estado, Distrito Federal e municípios. Competência comum ou administrativa, execução de tarefas, verbos de ação, doutores. Olha só, é competência comum da União, dos Estados, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Olha o tanto que é execução de tarefas, que é competência administrativa ou comum. Olha o parágrafo 1 do artigo 23. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o que, doutores? O equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Tá bom? Turma, tudo tranquilo? Colega Josué está chegando agora, né? Mas eu vou pedir para que ele entre de novo, tá? Colega Josué, seja bem-vindo. Quem chegou agora, nós vamos para o segundo momento, tá bom? Doutor, chegou agora, doutor Josué, fica tranquilo que nós vamos dar continuidade. Lembrando que eu estou revisando e comentando, que já comentei sobre os questionários para a nossa prova, tá? Entra todo mundo de novo, estou aguardando os senhores, tá bom? Vamos para a segunda parte da aula.